Olá, amigos do Oeste Mais. Nós recebemos neste momento o prefeito de Ponte Serrada, o senhor Alceu Alberto Wrubel. Tibe, obrigado pela presença aqui na nossa redação. Por um motivo bastante importante a sua vinda aqui, né, prefeito? O município está baixando um novo decreto em razão das restrições necessárias por conta da pandemia. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Jonathan. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo e assistindo. E realmente você falou de ações que a gente tem que tomar. Às vezes as pessoas não aceitam que tenham algumas imposições, mas devido à situação atual, que todo mundo sabe, você sabe, a imprensa, a todos os moradores, a todas as pessoas que acompanham o seu site, sabem da grande dificuldade que a gente está passando agora pelo aumento expressivo de casos positivos da Covid na nossa região e casos positivos que necessitem de tratamento clínico e tratamento hospitalar em UTIs, e está uma dificuldade muito grande de espaço. Prefeito, qual é o conteúdo desse novo decreto que está sendo expedido pelo município em razão dessa gravidade que a pandemia tem demonstrado nesse momento por conta do avanço do número de casos, a falta de leitos, tanto em Xanxerê quanto Chapecó, que são hospitais de referência aqui para nós. Então, para os ponto-serradenses saberem qual o conteúdo desse decreto. Jonathan, só me permite, eu gostaria de falar a todos que nós temos vivido momentos bem difíceis nos últimos dias a toda a nossa população e toda a nossa região. Nós ainda na semana passada editamos um decreto em que tinha algumas restrições. E no dia de hoje eu participei de uma reunião em Xanxerê, agora na parte da manhã, com os prefeitos que se fizeram presentes da região da AMAI. E foi definido, então, mais medidas restritivas, visto que nós estamos vivendo uma situação gravíssima da falta de leitos para internamento clínico nos hospitais da nossa região e falta de leitos para tratamento e internamento das pessoas em UTIs. Para você ter uma ideia, hoje eu falava com o diretor do Hospital São Paulo, em que 26 pessoas estavam na emergência do Hospital São Paulo aguardando leito de UTI. E falava com o prefeito de Xanxerê, Oscar Martarello, mais 16 pessoas estavam no centro de triagem em Xanxerê, aguardando também internamento em enfermaria clínica e em UTI. Então são dezenas de pessoas que estão aí à mercê de atendimento médico e está sobrecarregado o sistema, está faltando leitos, tanto de enfermaria clínica quanto de UTI. Conseguimos para Ponte Serrada, com o trabalho com a Associação Hospitalar ainda no dia de ontem, ter 10 leitos então credenciados para tratamento da Covid-19 no Hospital Santa Luzia, e estamos tratando também com o governo do estado, vigilância sanitária, desde sexta-feira da semana passada, para que se também credencie, que seja habilitado 10 leitos na nova unidade hospitalar aqui de Ponte Serrada, no Hospital Público Municipal, para atender as pessoas que estão aí necessitando de tratamento clínico. É um problema grave que estamos enfrentando e há necessidade, Jonathan, respondendo então, de quais medidas que a gente tomou. Eu, na conversa com os demais prefeitos e os outros também, cada um com as suas peculiaridades, nós emitimos um decreto agora no final da tarde, tendo algumas restrições. Nós já emitimos na semana passada, conservamos algumas daquelas medidas e foram acrescentadas outras também. Por exemplo, para quem está me ouvindo, nós já havíamos decretado ainda na semana passada que diversos eventos sociais, compreendendo casamentos, aniversários, jantares, confraternizações, formaturas e outras, estavam totalmente proibidas, então, até a data de 1º de março. E esse decreto, então, agora, ele amplia para até o dia 5 de março, até sexta-feira da semana que vem. Porque tem alguns municípios adotado algumas restrições até o dia 1º de março. Amanhã já é sexta-feira, dia 26, e aí não são 3 ou 4 dias. E a gente, então, tomou essa decisão, Ponte Serrada, Passos Maia, Vargião, Faxinal dos Guedes e outros municípios, estendendo até o dia 5 de março, para ter, então, uma diminuição de casos na nossa região, para que não se sobrecarregue ainda mais o sistema hospitalar, que ele está totalmente saturado. Então essa que foi a nossa intenção de fazer o decreto no dia de hoje, que vale a partir então de amanhã até o dia 5 de março.
Uhum. Prefeito, além da extensão dessas medidas, né, como o senhor falou, quais as novas medidas, as restrições, a exemplo de alguns municípios aqui da região que estão determinando a paralisação do comércio, por exemplo, o Ponte Serrada está adotando essas medidas também? Está. Jonathan, o nosso decreto, ele está, você mesmo depois pode publicá-lo na íntegra, né? Mas eu vou dar alguns tópicos deles, de quais as restrições que vamos ter, além daquelas que já se tinha. Então, nós adequamos ele e colocamos aqui, então, o fechamento de academias de atividades físicas em geral, que não estava previsto no outro, então estão, a partir de amanhã, proibidas de funcionar até o dia 5. E também nós proibimos o comércio varejista em geral, de atividades não essenciais, exceto farmácias, que vão ficar abertas, agropecuárias, serviços médicos veterinários de urgência, materiais de construção, serviços funerários, assistência à saúde, incluindo os serviços médicos e hospitalares em consultórios e clínicas, serviços postais, oficinas mecânicas e autoelétricas, hotéis, postos de combustíveis, supermercados e similares e padarias. Esses ficarão abertos, essa área do comércio, que há necessidade de mantê-los abertos. O restante das atividades comerciais, então, a partir de amanhã, serão todas fechadas, né? É uma necessidade que, com o intuito de se evitar aglomeração, evitar que o vírus se propague. Esse que é o intuito dos municípios. Então, nós temos que ter, então, o sentimento e a sensibilidade de pedir encarecidamente para as pessoas que evitem fazer festas particulares. Esse que é o nosso intuito, o churrasco entre amigos. Nós temos que nos isolar novamente, de novo. É uma matéria bastante exaustiva, que a gente vem há um ano praticamente falando, mas o momento é grave, é crítico, né? E nós temos então a necessidade das pessoas terem esta compreensão. As indústrias funcionam, são atividades essenciais, e aí acrescenta-se agora restrições na questão de restaurantes, lanchonetes e pizzarias. Só poderão, então, funcionar com portas fechadas apenas no sistema de entrega, ou também das pessoas ir lá retirarem, então, os seus produtos. E também os food trucks, que esses outros espaços onde que vendem, então, comida, também vai ter uma diferença para o trabalho deles. Fica proibida, a partir de agora, as vendas de ambulantes e similares em Ponte Serrada. Supermercados terão um regramento, então, também para atendimento para as pessoas. Nós oficiamos hoje também os bancos, Casa Lotérica, Correios, agências e cooperativas de crédito também, da questão então da aglomeração, das filas, etc. Existe uma série de normativas, mas assim, o que mais assim vai ser sentido pela nossa população ou por parte da nossa sociedade e dos nossos empresários? O comércio local. O comércio local, todo ele será fechado. Às vezes as pessoas podem me perguntar, mas daqui a pouco, por que está se fechando o comércio? Está se fechando o comércio porque nós temos que evitar que tenham diversas ou dezenas de pessoas nas nossas ruas, para evitar a proliferação desse vírus nesse momento delicado. É por um período, agora, como eu falo, de poucos dias, desta sexta-feira até a próxima semana, até o fim da semana que vem, até o dia 5 de março. E aí nós temos que ter a compreensão que é um momento delicado, está se proibindo, na maioria desses estabelecimentos, a venda de bebidas alcoólicas. É importante a gente falar por que de bebidas alcoólicas. Está-se também, aqui também se tendo uma regra com reuniões familiares em residências, sítios e áreas comuns de condomínios em que conste a presença de pessoas não pertencentes ao núcleo familiar residente no local. São muitas as ações, mas esta aqui é importante, e nós falava hoje, que está acontecendo muita festa clandestina, com bebidas, com encontro de amigos, etc., e vão ser penalizados, e as pessoas têm que compreender que este não é o momento. Então, nós estamos, daqui a pouco, pagando um preço muito alto pela indisciplina das pessoas, e nós temos que dar uma arrefecida no número de casos ativos. Então, um decreto para poucos dias, e tomara, e espero, que a nossa sociedade, o nosso cidadão, cada vez mais se conscientize que são medidas necessárias. Alguns podem até perguntar, Jonathan, que a pouco fosse um pouco mais amplo ou menos rígido, por que isso, por que aquilo. Foi o que nós trabalhamos pensando em todas as situações. E vamos então passar por um período crítico que a gente conta com a compreensão das pessoas e dos habitantes da nossa cidade.
Até porque, né, prefeito, recordando lá no começo da pandemia, em março passado, abril, foram tomadas medidas bem mais drásticas, inclusive sobre essas. Ah, e aquela situação era uma situação que os próprios médicos, as equipes que estão na linha de frente do combate à Covid-19, era uma situação não tão grave quanto a situação que nós estamos vivendo, né? A situação desse momento é a mais grave desde o início da pandemia. As pessoas têm que tomar consciência disso e essas medidas também se justificam por conta disso, né? Exatamente. A gente não gosta de penalizar nenhum ramo de atividade, mas são necessários tomar algumas medidas. E como é que nós estaríamos fechando bares similares e outros e agora deixar o comércio aberto? Então o comércio também vai sentir isso, mas são para alguns dias para nós passarmos esses dias aí para achatarmos essa condição do aumento de casos ativos pela falta de números e de leitos hospitalares para tratamento das pessoas. Essa consciência é gravíssima a situação que nós estamos vivendo, é assustadora a situação que estamos vivendo e muitas pessoas não estão se dando conta, né? Então, nós, Ponte Serrada, Passos Maia, Varjão e tantos outros tomaram medidas semelhantes, então não foi uma decisão só nossa, mas nós tínhamos que fazer alguma coisa. Nós temos que ter a decisão, goste alguns ou não goste, aplaudo uns, outros ou vai, mas nós temos que tomar decisões, né? O que a gente espera é que tenha compreensão da nossa sociedade para que se cuide, fique em casa, para que a gente só saia se necessário. O que quer se evitar, Jonathan, é a aglomeração de pessoas para evitar a proliferação do vírus. Temos aqui a Associação Hospitalar, que esteve também hoje aqui fazendo entrevista, o trabalho que eles vêm desempenhando, são esforçados, estão ajudando o nosso município. Estamos com o hospital sendo atendido desde maio do ano passado aqui no bairro São Sebastião, somente para a Covid. Deu certo, evitou que muitas pessoas fossem para fora, justamente até para nós não inflarmos ainda mais os outros hospitais, os outros locais. Então foi uma medida acertada. Estamos trabalhando para equipar ele também. Logo a gente vai ter novidades boas para a nossa sociedade. E é assim que a gente quer, né? Que as coisas se resolvam, porque a vida humana em primeiro lugar. A vida humana em primeiro lugar. Importante isso, né, Tibe? Que essas decisões elas estão amparadas em visões técnicas, né? Elas não são por acaso. Prefeito, obrigado pela sua presença aqui no Oeste Mais, né? Esperamos que a população que a população, de um modo geral, todos nós, possamos enfrentar essa pandemia, essa situação que estamos vivendo da melhor forma possível, né? Com respeito, com empatia, com isolamento social, com o olhar ao próximo também, né? Se cuidando de si e também cuidando do próximo. Obrigado pela sua vinda aqui ao Oeste Mais, pelas suas colocações, suas informações, e nós estamos sempre à disposição para passar esse tipo de informação relevante para a comunidade. Eu agradeço ao Jonathan, a você, a toda a equipe aqui do Oeste Mais, desse site aí que tem uma visualização muito grande. E é isso, né? Eu me despeço desejando que todos nós nos cuidemos, que fiquemos com Deus e principalmente a vida em primeiro lugar. E a gente procura sempre fazer o errar a menor quantidade possível, sempre acertar ouvindo as pessoas. Um abraço, fiquemos com Deus.